Na sua empresa, quantas pessoas são subordinadas, em média, a cada supervisor ou coordenador? Ou quantas pessoas são subordinadas a cada gerente? Na tua opinião, qual é o número mágico de funcionários que devam estar subordinados aos seus superiores imediatos? É um tema que a gente chama de Span of Control ou amplitude de controle. Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube. E para aquecer um pouco essa discussão, deixa aqui, escreve para mim aqui no YouTube ou nas redes sociais, na tua empresa, qual é, por exemplo, na equipe de vendas, que eu até vou colocar um pouco mais de foco no ambiente comercial, na tua equipe de vendas, qual é esse tal Span of Control? Quantas pessoas, em média, quantos vendedores, por exemplo, ou representantes, são comandados por cada supervisor de vendas? Deixa essa informação para a gente poder debater depois um pouco em cima disso, de repente até formar um vídeo meio que feedback do que a gente teve de retorno sobre essa pergunta. Todos os anos, seja em projetos de consultoria, nos programas de aconselhamento que a gente faz, em palestras, workshops, perguntas como essa sempre vêm à tona. Especialmente quando a gente está falando de organização comercial, de modelo comercial e etc. Então a pergunta talvez mais frequente é: qual é o número certo que eu deveria ter de supervisores em função do número de vendedores que eu tenho? Ou quantos vendedores é o máximo que eu posso pendurar debaixo de cada supervisor ou coordenador de vendas? Claro, né, que como consultor, me perdoe a piadinha interna na classe dos consultores, mas como consultor é claro que a resposta é quase sempre depende. Depende. E depende de uma série de coisas, né? E eu gosto de usar esse depende logo de cara para dizer o seguinte: cada empresa é uma empresa, cada mercado é um mercado, cada grupo de pessoas é um grupo de pessoas, cada cultura empresarial, cada modelo de negócio e tal. Então, um cuidado aqui é não usar um número que faz sentido para uma determinada empresa como sendo a referência para a tua. Porque pode ser que esse conjunto de fatores torne essa comparação totalmente inadequada e você pode se servir de um benchmark totalmente enviesado para pensar uma reestruturação de equipe, para pensar um modelo, uma estrutura organizacional, seja em vendas ou seja em outros departamentos. Eu vou tentar trazer aqui, estudando esse tema de Span of Control e que a gente já teve que lidar com ele muitas vezes, eu vou trazer algumas questões que eu acho que são as fundamentais para você refletir e depois, pegando essas reflexões, você olhar para o teu negócio, olhar para a tua estrutura e falar: a minha estrutura, considerando esses aspectos, ela está bem ou está mal dimensionada? Faz sentido ou não faz? Tem ações que eu tenho que tomar que viabilizem um determinado perfil de Span of Control? Então, vamos abrir algumas dessas questões aqui. Acho que a primeira delas é falar o seguinte: qual é o grau de repetição, o grau de padronização, o grau de automação que você tem dentro dos processos, das rotinas ou das responsabilidades de um determinado time? Quanto mais repetitivos, padronizados e quanto mais automatizados, é mais viável que você tenha muitas pessoas debaixo de um único líder, de um único comandante. Por quê? Porque as coisas acontecem mais ou menos da mesma forma, elas se repetem, os padrões, os processos estão estabelecidos e tem um grau de automação para que tudo isso flua meio que naturalmente no dia a dia, que permite que você tenha uma única pessoa comandando, liderando e inspirando essa equipe de tamanho maior. Estou falando aqui, em muitos casos, de equipes de vendas, por exemplo, de 15, 20, 25 pessoas debaixo de um único supervisor. E aí uma coisa que acontece com muita frequência é, muitas vezes a gente fala o seguinte: esse supervisor ou coordenador da minha empresa, ele não cumpre um bom papel, ele não é rentável, ele não é eficiente, ele não promove o crescimento da empresa, ele não consegue dar vazão às necessidades da equipe inteira. Normalmente, porque aquelas pré-condições que a gente falou não existem nessa empresa. Então aí você quer o benefício, né, entre aspas, o benefício talvez financeiro de ter menos supervisores para uma equipe de vendas grandes, mas você não preparou a base para que você possa ter esse span of control maior. Esse é o nosso ponto número 1.
Ponto número 2, que ele é quase que uma leitura ao contrário disso, que é qual é o grau de necessidade, o grau de proximidade, qual o grau de frequência de contato, de profundidade das interações e de atividades conjuntas entre o comandante e os comandados. Então aqui, se essas respostas, ou se as respostas para essas perguntas é um alto grau de proximidade, frequência, de interação, profundidade, etc., o que isso vai dizer para a gente? Se eu tiver um time muito grande debaixo de um único comandante, ele não vai conseguir entregar essa expectativa que a gente tem, ou esse desejo, essa necessidade que o modelo de negócio, que o modelo de atuação, que o modelo comercial exige. Então, aí a gente está falando talvez de uma outra coisa, que é, eu preciso fazer com que seja viável, rentável, etc. Ter uma equipe de supervisão talvez mais encorpada, para que ela garanta que a equipe possa contar com esses atributos do relacionamento, esses atributos do comando. Se isso não acontece, se isso não é viável, se essa rentabilidade não existe, ou se eu não quero agir dessa forma, eu tenho que voltar para aquele ponto anterior. Eu tenho que fazer com que essas necessidades, né, de proximidade, frequência, interação, elas sejam mais automatizadas, elas sejam menos frequentes, elas sejam menos intensas, porque senão a conta simplesmente não fecha. Muita gente com muitos requisitos para poucos comandantes. A conta não vai fechar. Então esse é o segundo ponto que a gente coloca como bem relevante para a gente analisar. Um terceiro tópico que eu gostaria de compartilhar aqui é sobre o grau que eu vou chamar de customização das atividades. Aquelas atividades que elas não são padronizáveis. São demandas que surgem meio que do dia a dia, do desenvolvimento de um novo cliente, de uma nova prática, ou a necessidade, por exemplo, de muita assessoria e muito coaching do comandante para que a equipe pratique as coisas ou execute as atividades da forma que se deseja. Às vezes, a necessidade de ter o supervisor, o coordenador ou o gerente participando efetivamente e frequentemente de negociações especiais ou de transações com clientes estratégicos e assim por diante. Novamente, se a resposta for esses aspectos são muito frequentes na atividade dessa empresa, muito provavelmente a gente não tem a condição de ter uma equipe muito grande debaixo de um número pequeno de supervisores. Então, daí vem aqueles dependes, né? Então, entendendo um pouco a característica do negócio e como eu me organizo nesse negócio, é que vai fazer mais ou menos sentido o Span of Control. E aí o meu último ponto aqui, eu estou trazendo 4, mas poderiam ser 10. Obviamente a gente trata isso dentro dos projetos da gente, né? Um último ponto, um quarto aqui é qual é o valor gerado por cada pessoa da equipe. Por quê? Porque além daqueles 3 tópicos que a gente já falou, se cada pessoa de campo, se cada pessoa liderada por um supervisor, coordenador ou gerente produz um valor muito pequeno, né, valor na forma de faturamento, na forma de margem, na forma de lucro, como que eu vou sustentar, alocar uma parte importante do tempo e do esforço de um supervisor ou de um coordenador para acompanhar ou para liderar aquela pessoa específica, aquele vendedor, aquele representante específico ou poucos representantes ou poucos vendedores. Outra vez, a conta não fecha. Então, muitas vezes, quando a gente delimita, por exemplo, qual é o tamanho de uma carteira ou qual é o accountability que está sob responsabilidade de uma determinada pessoa, eu tenho que considerar o seguinte: quanto menor for essa responsabilidade, essa produção de resultado, eu tenho menos condição de oferecer suporte na forma de supervisão, de coordenação, de gerenciamento, etc. Então aqui tem um elemento que é também econômico, que às vezes eu tenho que falar o seguinte: eu tenho que produzir, sei lá, uma carteira de um determinado tamanho, um volume de negócio de um determinado tamanho debaixo de cada vendedor, por exemplo, para que isso torne viável, que eu tenha um acompanhamento de alto nível na forma do comandante desse representante ou desse vendedor, para que ele produza cada vez mais resultado. Então esse quarto aspecto é um aspecto mais do economics da coisa. Agora, para fechar
né? E trazer algumas questões para você refletir, olhando para a tua empresa. E aí eu estou pensando o seguinte, estou falando mais em equipe comercial? Sim, estou pensando um pouco mais dessa forma. Mas não é muito diferente se eu estiver pensando, sei lá, numa equipe de call center, se eu estiver pensando numa equipe financeira, se eu estiver pensando em outras equipes, o raciocínio é todo muito parecido. Então, que questões que eu acho que a gente deveria colocar em reflexão para você repensar um pouco essa questão do Span of Control na tua empresa? Primeiro, quais são os papéis e responsabilidades dos seus líderes e do time que ele lidera? Tá? Eles levam em consideração esses 4 aspectos que a gente falou? Segundo, será que o que você espera dos seus supervisores, coordenadores e gerentes é viável ou é viável em relação à quantidade de pessoas e ao perfil do trabalho que as pessoas operacionais do teu time desenvolvem? Quando você pensa, ou se você já tem uma empresa, que em muitos casos é assim, quando você já tem uma empresa que tem um Span of Control alto, você tem um exame mental que te permita dizer o seguinte: eu tenho a automação que eu preciso, eu tenho processos bons e padronizados o suficiente, as rotinas estão estabelecidas, eu tenho essas pré-condições suficientemente tratadas para eu poder querer ou pretender ter um Span of Control mais amplo e com qualidade? Eu acho que essa é uma outra pergunta. E eu diria o seguinte: a tua empresa ela é mais volumétrica ou ela tem mais qualificação no que ela faz? Ou seja, eu preciso de muita gente fazendo um trabalho produtor de pouco valor e com muita transação, venda, operação, número de cliente, número de contato e etc. Porque esse desenho também vai acabar tornando mais ou menos viável um Span of Control do estilo que você goste. Lembrando, não tem número mágico. Então, falando daquele exemplo um pouco mais, eu diria, tradicional, talvez até militar, que eu tenho uma pessoa com muitos comandados embaixo, que eu chego e falo, olha, se você tiver essas pré-condições, trabalhar com 15, 20, 25 pessoas sob uma supervisão é até habitual. No outro extremo, pode significar que você deva ter 3, 4 ou 5 pessoas sob cada liderado, sobre cada líder, sobre cada comandante. E o meu último ponto é, talvez um híbrido disso tudo. Eu já falei isso umas 10 vezes em vídeos aqui, eu vou falar mais uma, e eu acho que isso é realmente importante. Muitas vezes a gente pensa 8 ou 80. Ou eu penso uma estrutura só de uma forma, um span amplo, muitas pessoas sob um comandado, ou o contrário, um span baixo, com poucas pessoas sobre um comandado. O que impede que a gente tenha um híbrido disso? Talvez um cluster de clientes, talvez uma fração do mercado, talvez um grupo de clientes em particular que eu precise atender de uma determinada forma diferenciada que justifique eu falar, essa célula tem uma característica. Eu tenho que pensar as características que viabilizam o Span of Control adequado para essa célula. E pode ser que eu tenha 80% do meu negócio que funcione talvez numa dinâmica um pouco mais tradicional, com mais subordinados debaixo de um chefe, de um comandante, etc. Então, pensar o híbrido, eu acho que ele é uma ótima alternativa para a gente não deixar de fazer algumas coisas que a gente precisa fazer até para subir a régua de uma parte do que a gente pratica no mercado. Então essa é a reflexão para esse momento. Obrigado.